A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de estudo da Palavra do Senhor, momento de edificação maravilhoso. E hoje estou aqui muito bem acompanhado do nosso amado pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, também o nosso querido irmão Jairo, que está na nossa técnica de som, e a você que está aí nos acompanhando através da nossa plataforma. Gente, chegamos hoje ao dia de número 8 de setembro do ano da graça de Deus, de 2025. Já se passaram 251 dias deste ano, faltando 114 para o término do mesmo. Estaremos estudando durante toda esta semana aqui, culminando neste domingo, dia 14, né? Com essa lição de número 11, que é uma igreja hebreia na casa, né? Em meio aos ímpios, aos gentios, levando uma palavra nova, tá vendo? Uma igreja chegando, uma igreja hebreia chegando aos gentios pela primeira vez. Como teremos coisas a estudar e aprender aqui, não é? E um fato curioso aqui é que nesse domingo, dia 14 de setembro, a nossa Assembleia de Deus está comemorando aqui o Dia Nacional de Missões. Olha só, irmãos. E o título aqui está bem situado, né? Que é a igreja evangelizando os gentios. A igreja que estava em Jerusalém, composta de judeus, daí o nome igreja hebreia, na casa dos gentios. No caso aqui, foi na casa de Cornélio. Então, os primeiros gentios foram evangelizados por Pedro. E depois isso se consubstanciou no ministério de Paulo, quando ele foi enviado aos gentios, e aí sim o evangelho se solidificou, se estruturou e cresceu entre os gentios de todos os povos. Então vamos muito aprender, permitindo Deus, nesta lição. Então o irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos, né, da semana e também já entrar no assunto tão maravilhoso desta lição. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a primeira igreja Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos diversos cultos ao longo da semana e você é nosso convidado para estar conosco louvando e adorando ao nome desse Senhor maravilhoso. De segunda a sexta-feira, presencialmente aqui na igreja, nós temos a consagração com um círculo de oração, sempre às 8 horas da manhã. Para começar o seu dia tem sido uma bênção. Ao meio-dia, também de segunda a sexta, no canal do YouTube, do canal da DCI no YouTube, nós temos o nosso momento de oração. No meio do dia, para você louvar, adorar o Senhor. E quem faz o momento de oração é o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Então nos acompanhe, participe do momento de oração conosco. Às terças-feiras, aqui na igreja também, a partir das 19h30, nós temos o culto de doutrina, o culto de ensino, onde nós nos aprofundamos na palavra do Senhor. Às quintas-feiras, um culto maravilhoso, às 19h30, também aqui na igreja, o culto clamando pelas causas impossíveis. Você é o nosso convidado. E claro, aos domingos, nós temos às 8h30 da manhã a Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. E às 17h45, o nosso culto vespertino, culto de louvor e adoração ao Senhor, também aqui no nosso templo. Participe conosco, venha, você é nosso convidado. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo. Essa aula vai ser ministrada no dia 14 de setembro, um dia nacional de missões. Então evangelize, propague esse evangelho maravilhoso. Mande para aquele professor da Escola Bíblica Dominical, manda para aquele aluno, para aquela pessoa que quer aprender mais de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 11, que tem o seguinte título: Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O nosso texto áureo está no livro de Atos, no capítulo 10 e versículo 47. E assim diz a palavra do Senhor.
Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? A verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 10, versículos 1 a 8, depois 21 a 23 e depois 44 a 48. Assim diz a palavra de Deus. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que receberam, como nós, o Espírito Santo? Versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Objetivos da lição de número 11. Primeiro objetivo: mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Segundo objetivo: ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. E terceiro objetivo: enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Introdução da lição. Nesta semana, estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa de seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Pastor Mário. Meus queridos e amados, irmãos, amigos, companheiros em Cristo, esta lição também tem muito a nos oferecer e a ensinar. Esta lição mostra que a salvação é universal. Não é para um povo específico, para uma etnia específica, no caso, os judeus somente. Mas a salvação é para todos, em Jesus. O mundo se tornou do maligno.
1 João 5,19. Após o pecado do homem no jardim do Éden, este mundo se deteriorou, chegando ao ponto de Deus mandar sobre a terra um dilúvio. Em seguida, sobrando Noé e sua família, uma nova aliança é estabelecida, que também se deteriorou ao longo do tempo, se fazendo necessário Deus chamar Abraão e, através dele, a nação de Israel. E Deus prometeu a Abraão, dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículos 3 e 4. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel, e da tribo de Judá veio Jesus, que na cruz morreu, trazendo salvação para toda a humanidade. Entenderam agora por que é que Deus escolheu Abraão, Isaque, Jacó, Israel? Veja que a promessa que Deus fez a Abraão, Gênesis 12, 3 e 4, ele repete a Isaque em Gênesis 26, 4. E repete a Jacó em Gênesis 28, 14. Anote aí, vai ser importante. E a partir dessa mesma promessa feita a esses três, Abraão, Isaque e Jacó, veio Jesus. E em Jesus, todas as famílias, todas as nações tiveram a oportunidade de ter um encontro com Deus, a saber, aquele que se arrepende, se converte e aceita Jesus como Salvador. Muito bem. Quando chegou o dia de Pentecostes e os primeiros anos, a conversão foi para os judeus, a primeiro ponto, a primeiro modo. Paulo disse assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro dos judeus, depois dos gregos, isto é, os gentios. Romanos 1,16. Então vejam que a igreja foi fundada em Jerusalém. Ali no dia de Pentecostes, 120 crentes estavam ali, todos judeus. A primeira pregação de Pedro se converteram quase 3.000 almas. Na segunda, 8.000. Veja que aí a igreja acrescentou-se, né, em 8.000 pessoas, fora os que iam aceitando. E veja que toda a comunidade aqui era judaica. É por isso que tem o nome de igreja hebreia. Quando chega aqui no capítulo 10, isso já tinha se passado até alguns anos. Pedro é enviado por Deus até Cesareia, a casa daquele homem, um centurião, comandante de uma companhia de soldado romana. Está vendo? O anjo aparece a ele e o anjo diz: olha, as tuas esmolas, as tuas orações chegaram diante de Deus. Veja que aquele homem era um varão piedoso. Era um homem que certamente estava ouvindo o evangelho, sabe, irmão? De alguma forma ele estava vendo, presenciando, embora sendo ele um centurião romano, enviado por Roma, comandando uma companhia militar, mas ele estava presenciando. E olha onde ele estava, em Cesareia. Está vendo? Porque Felipe, depois que ele saiu de Samaria, que nós estudamos na lição passada, ele foi para Cesareia e ficou lá. Então, certamente esse centurião ouviu falar. E aquilo ali lhe deixou com muito temor. E veja que por volta das 3 horas da tarde, hora nona, ele estava orando. Mas ele não estava salvo ainda, mas temia. E aquele temor foi tão forte que chegou a Deus, que Deus lhe enviou um anjo e disse: olha, manda lá na cidade de Jope buscar um homem chamado Simão Pedro.
ele vai te falar a palavra de salvação. Dê o endereço, irmãos. E o que é interessante é que está na leitura, que o centurião mandou, né, 2 dos seus servos, acompanhado de um soldado piedoso. Olha aí, aquele soldado também já estava acompanhando o centurião. Vendo o testemunho dele, né? Aquele testemunho tocou esse soldado, que também já estava no seu sentido religioso e piedoso. E veja que quando Pedro chegou lá, eles ouviram a palavra e aceitaram a Jesus como Salvador. Veja que apenas ser religioso, temente a Deus, não é o bastante. Para salvação, não. E Deus está atento e vai dar a essa pessoa uma oportunidade de salvação, porque se ela está temendo a Deus, fazendo até obras de caridade, é porque a sua alma está bem intencionada. E ele orava, mesmo sem ser crente ainda, à luz da palavra. Não tinha palavra de Deus nele, até que chegou Pedro. E nesse mesmo texto aqui de Atos, capítulo 10, quando Pedro chega lá, olha só a falta de conhecimento bíblico de Cornélio. Veja que realmente ele não era um crente, ele não conhecia a palavra. Quando ele viu Pedro, só porque Pedro foi citado pelo anjo, ele se prostrou diante de Pedro, para adorar a Pedro. Veja como ele era simples. Pedro disse, não, meu filho, levanta-te, porque eu sou homem como tu. Olha aí. Pedro não aceitou a adoração. E aí Pedro abre a boca e diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Até então, quem sabe se Pedro ainda não estava pensando que Deus era exclusivo dos judeus, porque era isso que os judeus pensavam. Os judeus não se comunicavam com os gentios, os judeus sempre tiveram o seu tabernáculo, faziam os seus sacrifícios, tinham os seus sacerdotes, era somente eles. E achando que Deus era só deles. Mas Jesus veio para eles e para todos. E ali Pedro aprendeu algo maravilhoso. Que aquele Jesus com quem ele andou e que agora ele estava anunciando o nome dele, não era só para ele e para o seu povo judeu, e sim para toda a humanidade. Então ele abre a boca e diz, reconheço agora por verdade, ou seja, eu reconheço com toda a minha convicção que Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer alcançar a todos. E começando a pregar a palavra ali, olha agora, eles aceitam a Jesus. E o que acontece? Cai sobre eles o Espírito Santo. Eles são batizados com o Espírito Santo. E Pedro ficou tão maravilhado, e os varões que com eles foram, que todos eram da circuncisão. Quando tem esse termo aqui, da circuncisão, é porque eram judeus convertidos ao cristianismo. E Pedro disse, olha, o que é que impede que nós os batizemos? Se eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos no princípio, isso quer dizer que já fazia alguns anos atrás, né? Então eles podem ser também batizados como fomos. Então eles foram batizados nas águas também, além do batismo com o Espírito Santo. Então Pedro foi aqui, no Novo Testamento, né, um dos primeiros missionários aos gentios. Porque, na verdade, antes dele, né, foi Felipe lá em Samaria. Mas aqui foi um caso todo especial. Porque lá em Samaria também tinha judeus ali, né? Para os quais Felipe também evangelizou. Mas aqui no caso, era uma casa só de gentios, que era a casa de Cornélio, toda a sua família, e certamente seus vizinhos ali, do seu círculo de amizade. Que ele não se relacionava com todos, certo? Porque ele era um centurião romano. Agora ele era respeitado pela comunidade, como um homem justo, diferente, correto. Quando fala homem justo, era homem correto. É o termo certo aqui. Está vendo, queridos? E ali houve uma conversão, o que provava ali que Jesus veio para judeus e gentios. E aqui quero dizer a vocês uma coisa.
No mundo comum, nós temos milhares de etnias, mas no mundo espiritual tem 3 povos. Agora, que antes eram 2. De Adão à cruz, era judeus e gentios. Da cruz para cá, é judeus, gentios e igreja. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava dizendo que estava se levantando ali um novo povo por ele. Isto é, o judeu que aceitasse a Jesus tornar-se-ia igreja. O gentio que aceitasse a Jesus tornar-se-ia igreja. Tanto é que aos Efésios 2:14, Paulo diz que ele, Jesus, veio evangelizar a paz e de ambos os povos ele fez um. Olha aí. Esses ambos os povos são judeus e gentios. E fez um, que é a igreja. Paulo, escrevendo também aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 10, versículos ali 31, 32, ele disse assim, olha, portai-vos de tal maneira que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, no caso os gentios, e nem à igreja de Deus. Então veja, repetindo, do Éden ao Calvário, 2 povos espirituais, gente, espirituais, judeus e gentios. Do Calvário para cá, quem aceita Jesus torna-se igreja. Judeus torna-se igreja, gentio torna-se igreja, quando aceitam a Jesus como Salvador. Então, naquele momento, Pedro e seus companheiros judeus já faziam parte da igreja. E agora, Cornélio e toda a sua casa e os amigos que com ele estavam, que ali aceitaram, gentios, também agora se tornavam igreja. Está vendo o que é que estamos aprendendo aqui? Fazemos parte agora de um povo chamado igreja. Mateus 16, 18. Quanta coisa teremos a aprender, né? Jesus é para todos. A salvação é para todos. Evangelize. Seja um evangelista. Seja um missionário. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, a revelação de Deus aos gentios. Primeiro subponto, a visão de Cornélio. Segundo subponto, a experiência espiritual de Pedro. E terceiro subponto, a urgência da pregação do evangelho. Faremos aqui a leitura direta. Primeiro subponto, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, Atos 10:3. Não é incomum, nas páginas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos 10:2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10:22. Segundo subponto, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos 10:10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Atos 10:11 e 12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro e, por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos 10:23, 11 e 12 e Atos 15, versículo 7. Terceiro subponto, a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo,
Essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, em 1 Timóteo 2,4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. 1 Coríntios 1:21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Pastor Mário. Muito interessante este primeiro ponto e os seus subpontos, né, irmão? A pregação do evangelho, quando necessário, até por meio de revelação. Não é usuário, não é um uso comum isto, porque pregar o evangelho já é uma ordem imperativa do mestre, não é? Para pregar a todos. Mas é que num primeiro momento, onde tudo estava começando, se fazia necessário ou necessária algumas atitudes de Deus para que o evangelho prosseguisse e não fosse interrompido. Qual é o título do primeiro ponto? A revelação de Deus aos gentios. Está vendo? Revelação de Deus aos gentios. Deus fez algo especial. Veja que no caso de Cornélio, a coisa ainda estava muito inicial. Foi necessário Deus mandar um anjo para que ele ouvisse a palavra. O que é interessante aqui também, o que prova que anjo não prega o evangelho. Ele auxilia, se necessário, como no caso. Mas a pregação do evangelho foi dada a homens fazer, e não anjos. Veja o primeiro subponto aqui da lição. Qual é o título? A visão de Cornélio. Pronto. Cornélio estava orando, 3 horas da tarde. Cornélio, varão piedoso. Cornélio, varão justo, correto. Cornélio, varão temente a Deus. Isso confunde muito até hoje, né? Basta uma pessoa ser correta, ser direita, tem até um temor religioso, pratica caridades, essa pessoa está salva. Não está não, irmãos. Aqui é um exemplo cabal. Cornélio tinha todos esses atributos. Cornélio tinha todas estas qualidades. Era temente, era correto, dava esmolas. Olha aqui as obras de caridade dele. Está vendo? Mas, entretanto, não era salvo. E olha que ele orava. Você vê que ele era um religioso praticante. Lendo isso aqui, você vê que ele ficou um religioso praticante. Ele orava, ele temia, dava esmolas. Tanto é que o anjo disse, olha, tuas esmolas e tuas orações chegaram diante de Deus. Tudo que se faz de bem e de bom nesta terra chega diante de Deus. Agora, daí ser salvo tem uma distância muito grande, entendam isto. Aí o que é que Deus fez? Aproveitou que ele estava orando a quem? Ao próprio Deus, sem conhecê-lo. Deus lhe manda um anjo. Ele ficou atemorizado. Aquele homem, hein? Acostumado a batalha, guerras, para ser um centurião romano, imaginem. Os soldados romanos, irmãos, bem diferente dos de hoje, tá? Porque os soldados romanos, ele tinha que ser atleta, fisicamente muito bem preparado. Sabe por quê? Porque as guerras naquela época não é como hoje. Guerras hoje são comandadas por botões. Aperta um botão daqui, outro dali, explode uma bomba aqui, outra ali, um míssel. Naquela época, irmão, era corpo a corpo. Os soldados usavam espadas, lanças, escudos. Eles precisavam ser muito bem preparados fisicamente para resistirem os embates. Imagine um centurião,
Era um homem corajoso, forte, dinâmico, mas ficou trêmulo diante do anjo do Senhor. Quem é que não teme, né? E ele perguntou ao anjo o que é que ele queria que ele fizesse. O anjo disse, olha, manda varões buscar um homem chamado Pedro, Simão Pedro, está lá na cidade de Jope. Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Por que o anjo não pregou direto para ele? O que prova que os anjos não são autorizados a isso. E Pedro fala isso também. E Pedro teve essa experiência pessoal, porque foi ele que teve que pregar. E foi o anjo que deu ordem para que ele fosse chamado. Está vendo, queridos? E isso aconteceu, meus amados. São momentos especiais que Deus tem que fazer. Me faz lembrar agora também a própria conversão de Paulo. Será que Paulo se entregaria a Jesus pelas pregações normais? Porque ele já estava ouvindo ali. Ó. Tanto é que ele perseguiu a igreja, prendendo todos que estavam ao seu alcance. Ele estava lá junto na hora que Estevão foi apedrejado. Tanto é que lançaram as vestes de Estevão aos pés dele, está escrito. E lançaram as vestes de Estevão aos pés de um certo jovem chamado Saulo. Saulo respirava ódio. Saiu de Jerusalém até Damasco, que é uma cidade lá da Síria, não era nem fora dos arraiais de Israel, das fronteiras. E olha o encontro de Paulo com Jesus. Foi um encontro especial. É porque Jesus sabia que pelas pregações normais daqueles simples judeus, tudo homens pescadores, Paulo não daria ouvido. Mas quando Jesus se apresenta, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és, Senhor? Quem és? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões. E ali Paulo, literalmente é jogado no chão, cai do cavalo, do seu cavalo, né? Aquele homem imponente, orgulhoso, arrogante, agora estava em meio às areias do deserto, sem enxergar, e é levado, guiado pelos seus companheiros, até uma rua chamada Direita, que ficava na cidade de Damasco. E ali ele teve um encontro com Deus. Aí Ananias foi e evangelizou ele, o evangelizou, orou por ele, recobrou as vistas, recobrou a visão, não é? E foi batizado com o Espírito Santo. Vocês estão vendo, irmãos? Mas a experiência que ele teve com Jesus foi muito forte. E Cornélio não foi diferente. Mas em ambos os casos, até o próprio Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer, mas quem pregou para ele foi Ananias. O anjo do Senhor se apresentou a Cornélio, disse o que ele tinha que fazer, mas quem pregou para Cornélio foi Pedro. Quando necessário, Deus faz isto. E sempre os anjos do Senhor estiveram a serviço de Deus e do seu povo. Num segundo momento, qual é o título, irmão Peter? A experiência espiritual de Pedro. Aqui é uma coisa profunda. Sabe por quê? Mesmo Pedro, já sendo um apóstolo, mas a mente dele ainda era judaica. Pedro não admitia relacionamento com os gentios, nem a sua classe inteira. Jesus, sabendo disso, olha como ele conhece as coisas, irmãos. Pedro sobe ao meio-dia para orar, enquanto o almoço não saía, né? Atos 10, a partir do versículo 10 até o 20. Ali Pedro tem uma visão maravilhosa, em pleno meio-dia. E ele vê um lençol, um vaso, né, descendo do céu em forma de lençol. E daquele lençol surge
todo tipo de animal, aves, répteis, quadrúpedes, olha só. Então Pedro ouviu uma voz dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Olha o que Pedro disse: Senhor, jamais porei na minha boca coisa comum ou imunda. Olha a cultura dele, olha o que ele aprendeu, olha o que a lei ensinava. Então a voz disse: olha, não chames comum ou imundo aquilo que Deus purificou. E aquilo se repetiu 1, 2, 3 vezes. E depois aquele lençol é recolhido ao céu. E Pedro, meditando naquela visão, chegou os varões de Cesareia. Entregou para ele a mensagem do centurião. Então ele entendeu que aquela visão que ele teve dizia respeito aos gentios, que era assim que os gentios eram considerados, um povo imundo. Sabe, irmãos? Mas Pedro, ainda sabendo que a repercussão seria negativa para ele chama 6 varões, que também eram, como ele, da circuncisão, e foram até Cesareia. E presenciaram isto. E sabe o que aconteceu? A sorte de Pedro é que estavam aqueles varões com ele, que depois que lá em Jerusalém souberam que Pedro foi lá, o chamou para corrigi-lo, exortá-lo, até puni-lo. Mas aí ele tinha 6 testemunhas com ele. E se vocês lerem o capítulo 15, né? De Atos, quando houve esse concílio, esse encontro lá a princípio, né? No capítulo 11, melhor dizendo, capítulo 11 de Atos. Então, quando Pedro dá o testemunho do que aconteceu lá em Cesareia, né? E os seus companheiros confirmaram, lendo o capítulo 11 de Atos, chegando ali pelos versículos 16 e 17, a Bíblia diz que eles, ouvindo isto, apaziguaram-se entre si. Ora, se eles se apaziguaram ali, é porque o clima estava tenso. Eles queriam até a exclusão de Pedro, porque Pedro foi se misturar com gentios. Mas aí Pedro passou para eles a experiência que ele, Pedro, teve. Então agora eles entenderam que o evangelho também foi dado aos gentios. A partir dali eles entenderam que o Espírito Santo também foi dado aos gentios. E foi aí que eles se voltaram para os gentios. E no capítulo 15, então os apóstolos fazem uma espécie, né, de um decreto, a partir do versículo 20 em diante, 15, 20 em diante, dando normas para que os gentios seguissem. E não como eles, cumprindo toda a lei, que nem eles cumpriam. Então ele disse: olha, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que vocês se abstenham da carne sufocada, dos ídolos, da prostituição, do sangue. Foram 4 coisas. Se fizerdes isto, será muito bem. Está vendo? Eles sabiam que os gentios eram um povo diferente, que não sabiam o que eles sabiam, que não conheciam o que eles conheciam no que tocava à lei. Então aí ficou liberado, irmãos. Foi aí então que o evangelho ficou mais liberado entre os gentios. É por isso que esse título da lição é muito fundamental. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Mas a partir dali, né? Paulo, no capítulo 15, então, ele já estava na sua 2ª viagem missionária. Paulo só corroborou com o testemunho que Pedro havia dado antes no capítulo 11, né? Paulo trazia relatórios maravilhosos do que Deus estava fazendo entre os gentios. Mas vocês sabem, mesmo assim, hein, sempre tinha aqueles judeus que não eram sinceros e que saíam após os apóstolos para tumultuarem a fé dos crentes, dizendo que a salvação, sim, era boa e tal, mas que eles precisavam de se circuncidar, de guardar o sábado, de guardar a lei. E Paulo disse que não era mais necessário nada disto, porque agora a graça veio para cobrir tudo isto, bastava aceitar Jesus como Salvador e permanecerem santos e fiéis. Finalmente, qual é o terceiro subponto? A urgência da pregação do evangelho. A urgência da pregação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se há tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3,
Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que o evangelho precisa ser pregado a tempo e fora de tempo. Urgência na evangelização. As almas precisam virem a Cristo, aceitarem a Jesus como Salvador. E é você. Não é o anjo que vai pregar. É você, pregador. É você, pregadora. É você, testemunha de Cristo. Faça isso com muita urgência. De preferência para ontem. De tanta urgência que tem. Porque as almas precisam se arrependerem, se converterem, aceitarem a Jesus como Salvador. Porque estamos vivendo o minuto final da igreja na face desta terra. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, a salvação dos gentios, que se divide em 2 subpontos. Primeiro subponto, pregação aos gentios, e segundo subponto, a conversão dos gentios. E faremos a leitura direta dos nossos subpontos. Primeiro subponto, então, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa, Atos 11:14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos, Atos 10:34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos, Atos 10:35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos, Atos 10:36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Segundo subponto, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos 10:43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos 11:18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Pastor Mário. Meus queridos, passado aquele primeiro momento, quando o evangelho se inicia em Jerusalém, passa por Samaria, pela Judéia, chega a Samaria, se estende a Cesareia, tudo aquilo era muito novo, tudo aquilo era muito recente. Então Deus tinha que intervir em dados momentos para que o evangelho não sofresse solução de continuidade. Já nesse segundo ponto aqui, você já encontra uma igreja mais expandida, com mais expansão na pregação do evangelho. Verifique bem aqui o título geral, irmão Peter. A salvação dos gentios. Salvação dos gentios. Cite de uma só vez os 2 subtítulos. Pregação aos gentios e a conversão dos gentios. Poderíamos aqui, e podemos fazer, pegar esses 2 subpontos e uni-los em um só. Pregação e conversão. Havendo pregação, em seguida, conversão, salvação plena, completa, doada. Está vendo, queridos? Agora, Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, com certeza ele lembrou-se da salvação, aliás, da revelação que ele tivera antes, lá na casa de Simão, o curtidor em Jope.
ele pôde presenciar que todos aqueles animais que ele viu na visão, representando os gentios, em Jesus, eles seriam santificados. Foi aquilo que a voz disse para ele, quando ele disse: Senhor, não vou pôr na minha boca coisa comum ou imunda. E a voz disse: não chames comum ou imundo aquilo que Deus purificou. O que é que a voz queria dizer? Que o sangue de Jesus Cristo na cruz, ao ser derramado, veio purificar todo ser humano imundo de suas iniquidades. Basta se arrepender, basta se converter, crer na mensagem do Evangelho. Era isso que a voz estava dizendo a Pedro. Não chames comum ou imundo aquilo que Deus purificou. O que foi que o apóstolo João disse na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Foi isso que aconteceu. Tudo que era imundo, ao se converter o Evangelho, tornou-se puro. O sangue de Jesus purificou. E Pedro pôde constatar isto na casa de Cornélio quando ele viu o Espírito Santo descer sobre aqueles gentios, agora convertidos pela pregação que ele, Pedro, fizera, serem batizados nesse Espírito, falar em outras línguas. Imaginem como Pedro ficou maravilhado. Imaginem como seus companheiros ficaram maravilhados. Foi o que Pedro disse. Vocês estão vendo? Eles receberam o Espírito Santo do mesmo modo que recebemos lá no princípio. Eles também podem, como nós recebemos. Mas se lermos ali o versículo 34 e 35, né, desse capítulo 10, você vê que ali Pedro já diz que ele estava reconhecendo que Deus não fazia acepção de pessoas. Ali, Pedro aprendeu que Jesus não era só para eles, como eles, Pedro e os judeus, achavam que Deus era só para eles. Os gentios não faziam parte. Até então, até que não. Mas do Calvário para cá tudo mudou, porque Jesus veio para todos. E Deus já havia pré-estabelecido isso na eternidade, quando ele planejou a salvação do homem, não só dos judeus. E Deus deu essa revelação plena ao apóstolo Paulo. Mesmo Paulo não fazendo parte daquele colégio apostólico que serviu a Jesus, que andaram com Jesus, Paulo se converteu depois, mas Paulo foi o apóstolo a quem mais Deus revelou o mistério do evangelho que estava oculto desde os séculos. Paulo fala isso escrevendo aos Efésios. E a revelação que Deus deu a Paulo era tão plena, que olha o que ele disse a Timóteo. 1 Timóteo 2, 4 e também o 5. No 4 ele diz assim: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que Deus queria, que todos se salvassem, não somente os judeus. Olha o que Deus queria, que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, isto é, da palavra. E olha o que ele confirma aqui no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não era entre Deus e os judeus somente. Entre Deus e todos. Esses homens aqui é o gênero humano. Não está se tratando de sexo masculino ou feminino. Entre Deus e a humanidade.
Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o humano. Então Deus se fez homem para salvar homens. E todos, não só uma etnia, no caso a judaica. Está vendo? E esse mesmo Paulo escrevendo a Tito, seu outro filho na fé, capítulo 2, versículo 11, ele disse assim: porque a graça de Deus se há manifestado. Quem era essa graça? Jesus. Veja que a graça está no feminino e manifestado no masculino. Então essa graça era Jesus, porque a graça de Deus se há manifestado, olha agora, trazendo salvação para todos os homens. Glórias a Deus. Então aqueles animais que Pedro viu na sua visão, todos foram purificados em Cristo, pelo seu sangue, a saber, quando eu falo todos, a saber, quem aceitasse a Jesus como Salvador, mediante a pregação do Evangelho. Foi o que aconteceu com Cornélio e toda a sua casa, e os que com ele ali estavam. Eles eram imundos? Sim, mas agora purificados, sim, pelo sangue de Jesus. Eles creram em Jesus, foram lavados no sangue de Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras, aonde? No sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Está vendo, queridos? Apocalipse 22, 14. Então, uma vez lavado no sangue do Cordeiro, tornamo-nos purificados. Uma vez aceitando a Jesus como Salvador, deixamos de ser gentios para sermos igreja. O judeu que aceita Jesus como Salvador deixa de ser judeu para ser igreja. Ele veio e evangelizou a paz, fazendo de ambos os povos um. Efésios 2:14. Que coisa linda, não é, meus irmãos? Então veja que a igreja, cheia do Espírito Santo, tem dele a revelação para levar esta palavra com urgência, com muita rapidez. Porque quanto mais rápido você alcançar as pessoas e eles virem a Cristo, mais você realmente está aproximando a volta de Jesus, para Jesus vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. A igreja. Tito 2:14. Que coisa linda, né? É por isso que eu procurei unificar esses dois subtópicos, né? A pregação, que produz arrependimento e conversão. E neste caso aqui, gentios. Sendo que não é só para gentios, é para judeus também. Sendo que não é só para judeus, gentios também. Sendo que o evangelho é para todos. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Será purificado no sangue de Jesus. Quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. É simples assim, irmãos. Em Jesus, todos salvos. Fora de Jesus, infelizmente, todos perdidos. E Mateus registrou no seu livro, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus dizendo: portanto, ide, fazei discípulos. Só em Jerusalém? Só em Israel? Não. Em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Salvação para todos. Pregação. Havendo arrependimento e conversão, salvação para todos. Esta é a palavra. Vamos agora ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto da lição: o Espírito derramado sobre os gentios, que se divide em 3 subpontos. Primeiro, o Espírito prometido. Segundo subponto, o Espírito recebido. E terceiro subponto, um Pentecoste visto e ouvido. Vamos fazer a leitura direta. Primeiro subponto, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, em Atos 10, de 44 a 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios, Atos 15, 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios em Gálatas 3:14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, Joel 2:28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, Atos 2:17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial como reis, profetas ou sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar, Atos 2:39. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Segundo subponto, o Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, em Atos 11, versículo 1, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10, 45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. E terceiro subponto, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, Atos 2:4, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas, Atos 11, de 15 a 18. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Pastor Mário. Muito interessante tudo isto aqui, não é, queridos? Que coisa linda essa experiência pentecostal, recebida, experimentada por todos os gentios ali na casa de Cornélio. Não é? Vamos ao título da lição aqui do terceiro ponto, né? Título do terceiro ponto. O Espírito derramado sobre os gentios. Está vendo, queridos? O Espírito derramado sobre os gentios. Não era só sobre os judeus. O que provava claramente que a salvação não era só para os judeus, também para os gentios. E o Espírito Santo que veio autenticar, consolidar esta salvação, foi derramado num primeiro momento para os judeus. Porque, como disse Paulo, né, o evangelho primeiro pregado aos judeus, depois ao grego, Romanos 1,16. Em seguida,
sobre os gentios na casa de Cornélio. Duas experiências pentecostais. Não é lindo isto? O que diz o primeiro subtítulo? O Espírito prometido. Primeiramente, ele foi prometido através do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, repetido por Pedro em Atos 2,17. Derramarei do meu espírito. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vou até parar aqui, não vou nem prosseguir. No Velho Testamento, 3 classes especiais recebiam uma porção do Espírito para liderarem nos seus ofícios: o sacerdote, o profeta e o rei. Não eram todos que profetizavam, que tinham o Espírito de maneira coletiva, mas essas 3 classes. Salvo alguma situação, uma vez ou outra, né? Mas, em regra geral, era assim. Veja que no dia de Pentecostes, cumpriu-se essa profecia de Joel. E Pedro cita isto. Isso é que foi dito pelo profeta, pela boca do profeta Joel. O Espírito aqui agora estava sendo derramado sobre toda a carne, ou seja, toda a população, dos líderes aos liderados. Mas não era somente isso, porque nesse caso seria só para os judeus. Esse termo sobre toda a carne, era para os judeus e também para os gentios. Para todos. Para todos. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, antes de Jesus subir aos céus, ele deixou essa orientação para todos os seus discípulos. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E o profeta João Batista, capítulo 3, versículo 11 de Mateus, ele disse assim: eu, na verdade, vos batizo com água, mas após mim virá um que é mais poderoso do que eu, do qual baixando-me não sou digno de desatar as correias de suas alparcas ou sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está vendo, queridos? Uma promessa. Tudo isso era promessa, a começar de Joel, passou por Isaías, pelos profetas. João Batista foi o último dos profetas a profetizar. E, por fim, Jesus confirma: sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, isso se cumpriu, o começo da profecia, lá no dia de Pentecostes. Por quê? Porque tem muita coisa ainda naquela profecia de Joel que vai se cumprir lá na frente, que é a vinda de Jesus na sua segunda fase, quando o sol vai escurecer, a lua vai se converter em sangue, etc. Está dentro da profecia. Então, o derramado do Espírito no dia de Pentecostes foi o começo dessa profecia. Agora, o título do segundo subponto. O Espírito recebido. Pronto. Então, no dia de Pentecostes, após 50 dias, né, da Páscoa, veio o dia de Pentecostes, que era a festa da colheita, ou festa das colheitas. Penter vem de 5, 50º, 50 dias após a Páscoa, cumprindo-se o 50º dia, o dia de Pentecostes, o dia da festa das colheitas. Todos estavam reunidos em um mesmo lugar, estavam assentados. Ali já estavam há 10 dias, irmão, em oração. Está vendo como a igreja precisa de orar? Eles estavam orando, não importa a sua posição corporal. Tanto é que eles estavam assentados. Quando, de repente,
se ouviu um som veemente, impetuoso. E aquele som de um vento encheu toda a casa. Eles ouviram e depois passaram a ver o quê? Línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos, hein? Estavam orando, todos. E também todos foram cheios do Espírito Santo. Ali só tinha judeus. Ali estava a igreja hebreia. Tempos depois, outra experiência do mesmo gênero na casa de Cornélio. Agora só tinha gentios. Então o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes para os judeus, agora descia na casa dos gentios, provando que ele, o Espírito Santo, não estava ali para atuar só entre os judeus, mas também entre os gentios, por fim, em todos, em toda a carne. E eles também puderam ver, ouvir, presenciar aquelas manifestações. E por mais que alguns, entre aspas, teólogos aí, queiram negar o fato pentecostal da experiência com línguas estranhas, veja que a prova cabal do batismo com o Espírito Santo é língua. São línguas estranhas. No Pentecostes, dos judeus, capítulo 2 de Atos, eles falaram em outras línguas. Aqui agora, na casa de Cornélio, falaram em línguas estranhas. E tempos depois, no capítulo 19 de Atos, de 1 a 5, bem longe dali, viu? Não foi em Jerusalém, não foi lá em Cesareia, mas fora do território total de Israel. Lá, em Éfeso, onde hoje é a Síria, onde hoje é a Turquia. Naquela época chamava-se de Ásia Menor. Sabe? Centenas e centenas de quilômetros dali. Paulo, chegando na cidade de Éfeso, encontrou ali 12 varões. Que Paulo disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Disse: não, nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo disse: em quê? Em que sois batizados então? Nós somos batizados no batismo de João. Paulo disse: olha, João batizou para arrependimento, dizendo que após ele viria o Salvador, né? Então, depois que Paulo lhes deu lições, certamente os discipulou, né? Lhe orientou, Paulo os batizou em nome de Jesus, conforme a Trindade, né? Batizar em nome de Jesus é conforme o mandamento de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha o que tem mais. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles falaram em outras línguas e profetizaram. Veja que nesses 3 episódios aqui, Atos 2, de 1 a 4, Atos 10, 45, 46, Atos 19, 4 e 5 e 6, veja que nesses 3 casos, sempre que a Bíblia fala, foram cheios do Espírito Santo, sempre que a Bíblia fala, veio sobre eles o Espírito Santo, qual foi a evidência? Falar em outras línguas. E no caso dos varões de Éfeso, até profetizaram. Já receberam o dom da profecia ali também, em conjunto. Está vendo, queridos? Então a igreja, nossa Assembleia de Deus Pentecostal, precisamos continuar ensinando sobre isto, a necessidade dos crentes receberem com pujança, com poder, o Espírito Santo, em forma de batismo para a sua capacitação. Irmão Mário, e quando se aceita Jesus, não tem o Espírito Santo? Tem. A pessoa, ao receber Jesus como Salvador, recebe aquele Espírito Santo que transforma, que gera a pessoa nova criatura. Já dizia Paulo, não fomos salvos pelas nossas obras de justiça,
mas pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Jesus disse que precisamos ser, lavados com a água, com o poder. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nos é dado o Espírito Santo que nos gera, que nos transforma, plantando em nós o seu fruto. Gálatas 5:22, que é o amor, o gozo, a paz, a perseverança, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Esse é o Espírito que entra no pecador quando ele se converte e o transforma, o gera de novo. Mas depois tem uma segunda atuação do Espírito Santo, que é capacitá-lo com poder, para que aquele crente que aceitou a Jesus, que agora está transformado, se torne numa testemunha poderosa, capacitada. Está entendendo? É por isso que Jesus disse, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Isso quer dizer que o batismo com o Espírito Santo é para capacitar o crente para que ele seja testemunha. Veja que quando Jesus ressuscitou, em meio aos discípulos, ele soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Veja que até então, aqueles discípulos receberam Jesus, receberam a palavra, eles tinham a companhia de Jesus. E por que Jesus disse, então, recebei o Espírito Santo? Porque aquele Espírito Santo, a partir daquele momento que Jesus ressuscitou, Jesus ia subir aos céus e quem ficaria no seu lugar para continuar orientando aqueles discípulos era o Espírito Santo. Então, eles receberam agora a presença do Espírito Santo, que lhes ajudaria dali em diante, quando Jesus se afastasse, dali só alguns diazinhos. Tanto é que ele só ficou 40 dias e subiu. Agora, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo já veio sobre eles de outra forma. Não mais para transformá-los, porque já estavam. Não mais para plantar o seu fruto, porque já havia sido plantado. Mas agora para eles receberem poder, capacitação, para com toda a intrepidez e ousadia anunciar o Evangelho. Está vendo, queridos? Então, o Espírito Santo ele não foi só prometido, mas a profecia foi cumprida e de Pentecostes para cá todos têm a oportunidade de receberem o Espírito Santo. Finalmente, o terceiro e último subponto, qual é o título, irmão Peter? Um Pentecoste visto e ouvido. Está vendo? Foi um outro Pentecoste, em termos. Uma outra experiência pentecostal. Desta feita, não mais em Jerusalém, com os judeus e para os judeus, mas lá em Cesareia, com os gentios e para os gentios. Ali, aquela experiência foi testemunhada por 7 pessoas da circuncisão. Pedro e mais 6 que com ele estavam. Então, eles puderam presenciar ali, em Cesareia, na casa de Cornélio, o que eles presenciaram e experimentaram em Jerusalém. O que prova que foi um fato inegável, comprovado. E eles, então, puderam entender que a salvação ministrada pelo Espírito Santo não era só para os judeus, mas também para os gentios, para todos. Que coisa linda, né? Isso precisa ser ensinado, irmãos. Nossas igrejas, a nossa Assembleia de Deus, pastor, presbítero, evangelista, diácono, professores de escola dominical, líderes de departamento, incentivem os seus liderados a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Eles precisam serem testemunhas poderosas,
não somente fiéis, isso é maravilhoso, não somente crentes, isso é maravilhoso, mas além de tudo isto, poderosos no Espírito Santo. Mas recebereis poder, sereis poderosos ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas ousadas, intrépidas, corajosas, tanto aqui em Jerusalém, como mais ali na Judéia, um pouquinho mais além em Samaria e, por fim, confins da terra, por todo o mundo. Você, cheia do Espírito Santo, você será bem mais capacitado, bem mais capacitada, bem mais poderoso, poderosa, para evangelizar. O mundo está em agonia, as almas perecem, o inferno se enche cada vez mais, e Deus te chamou para esvaziar o inferno. Deus te chamou para arrancar das garras de Satanás preciosas almas, trazendo-as das trevas para a preciosa luz de Cristo. 1 Pedro 2:9. E se você for cheia do Espírito Santo, a sua tarefa, esta tão nobre missão, estará bem mais facilitada. Pense nisto. Deus te abençoe. Vamos agora à conclusão. Conclusão da lição 11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2:11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Pastor Mário. Então, amados, concluindo esta lição, seja um poderoso evangelista, uma poderosa evangelista, um poderoso missionário, uma poderosa missionária. Leve esta palavra a tempo e fora de tempo. Agora, busque o Espírito Santo. Torne-se cheia do Espírito Santo, para que com toda ousadia, intrepidez, coragem, você leve a palavra. Por onde você passar, anuncie esta palavra. Um evangelho bibliocêntrico, um evangelho cristocêntrico. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem em desespero e pavor, sem saber que um Salvador deu a sua vida em grande amor para salvar-lhes. O seu sangue derramou. Então, queridos, o mundo está nas trevas, milhões em trevas, mas você tem de Deus a palavra para libertá-los. Você tem de Deus o pão para alimentá-los. Você tem de Deus a água para saciá-los. Você tem de Deus o perdão para perdoá-los, a salvação para salvá-los. Você tem a mensagem que pode levá-los a Cristo e eles terem um encontro pessoal com Deus. Pense nisto. Deus te abençoe e vá à escola dominical. Não falte à escola dominical. Amado Deus e Pai, te rendo graças por tão preciosa lição. Dá-nos esta consciência, Senhor, de nossos deveres a serem cumpridos. Enche-nos do teu Santo Espírito, capacita-nos para sermos testemunhas poderosas, fiéis e ousadas, levando a tua palavra aos perdidos, aos distanciados de ti. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde aos doentes e solução para os que estão em problemas. Todas estas coisas eu te imploro
em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno do Senhor nosso Deus e Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, o nosso Deus Filho, e a divina consolação do Paracleto Deus e Espírito Santo venham repousar sobre todo o povo de Deus, por toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém. Neste mundo há bilhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, para os ganhar. Seja longe ou perto a ir, para morrer ou para viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves tu. Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida.